Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, a paz do Senhor, aqui é o Eduardo Henrique e hoje nós vamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical neste período remoto. Hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 7, que traz a temática Cristo é nossa reconciliação com Deus. Antes de iniciarmos, eu quero deixar alguns recados como de costume. O material complementar está na descrição do vídeo e se você ainda não se inscreveu neste canal na qual você está assistindo a aula, no meu canal pessoal, peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelos conteúdos que estão sendo semanalmente postados. Pois bem, vamos para a nossa lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo, destinada aos crentes das igrejas de Éfeso, mas as cidades circunvizinhas também têm esta aplicação. E nesta lição nós vamos continuar o que nós terminamos na lição anterior, a lição 6, ainda falando da mudança da condição dos gentios, mas com uma temática um pouco diversificada. Hoje nós vamos falar acerca de algumas inimizades que existiam verticalmente e também horizontalmente. E nós vamos falar e ver isso nessa lição. Então vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra no capítulo 2, versículo 14 de Efésios 2. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um só povo, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico que serve por embasamento da presente lição, se encontra ainda no capítulo 2 de Efésios, do versículo 14 ao versículo de número 19. Peço que antes de iniciar a aula, assistir o conteúdo desta lição, você dê uma conferida, uma lida, Efésios 2, versículos 14 ao versículo de número 19, que eu tenho certeza que será de grande utilidade para você compreender o conteúdo que será dissertado. Pois bem, vamos então para a nossa introdução. Na lição anterior, a lição 6, nós analisamos a desoladora situação que os gentios se encontravam antes do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Eles se encontravam desprovidos de esperança, distantes de Deus, num dos mais terríveis cenários que o ser humano ele pode se encontrar. E ainda estando situado no capítulo 2 da epístola do apóstolo Paulo destinada aos crentes de Éfeso, e no versículo 13, o apóstolo Paulo traz uma expressão que pode ser classificada como um divisor de águas na condição do gênero humano, na condição gentílica em específico. Mas agora, esta expressão mais agora que nós encontramos no versículo 13, na verdade ela traz um significado muito impactante. Mas agora, se antes éramos estranhos ao concerto da promessa, separados da comunidade de Israel, chamados em circuncisão na carne, dentre todos os demais estados que são narrados nos versículos 11 e 12 deste mesmo capítulo 2 de Efésios, agora nós não nos encontramos mais assim. Agora uma grande mudança, uma reviravolta no cenário fora ocorrida. Agora nós estamos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Essa mudança, esse estado, a nossa antiga condição, a antiga natureza e condição do gênero humano, corrompida, distante de Deus, foi alterada através de Cristo. E é justamente sobre esta mudança que nós vamos falar nessa lição, pegando carona com a lição anterior. Então, se você não assistiu a lição 6 ainda, corre neste canal que lá está sendo disponibilizado a aula 6 para que você possa ter todo esse conteúdo e a compreensão. Dê uma conferida, é uma lição rápida e curta, tenho certeza que será de muita valia para a sua vida espiritual. Pois bem, para aqueles que já assistiram a aula 6, vamos dar continuidade então. Nós vamos falar sobre essas mudanças que ocorreram. E o primeiro tópico, que se subdivide em 4 subtópicos, traz a temática: Cristo desfez a inimizade entre os homens. E o primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Uma das grandes mudanças, que nós vamos falar de algumas dessas mudanças que ocorreram através de Cristo. E uma destas grandes mudanças que nós podemos salientar foi a perca do exclusivismo religioso que abundava naquele tempo, que abundava naquele período. Havia literalmente uma muralha no Templo de Jerusalém.
E esta muralha que estava no templo, ela tinha dentre suas finalidades a primordial finalidade de impedir que os gentios, os estrangeiros, pudessem ter acesso ao santuário. Fato que pode ser explícito através da passagem de Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30, no qual Paulo ele é levado preso, ele é levado à prisão por ter permitido que um grego, um estrangeiro, ultrapassasse este limite, este obstáculo que o extremismo judaico acabara por criar. Então havia literalmente uma parede, um muro de separação que visava impedir que estrangeiros ou gentios pudessem ter acesso ao santuário. E no subtópico 2 ocorre a derrubada desta parede de separação. Esta forte inimizade entre os judeus e entre os gentios, elas contextualizam boa parte das epístolas que permeiam e integram o rol do Novo Testamento, o período neotestamentário. E somente Cristo ele pôde efetuar essa alteração, esta mudança, desfazer essa inimizade, esta forte inimizade e atritos que havia entre os judeus e os gentios, que acabam por caracterizar com desigualdade. Mas na verdade Cristo ele traz esta mudança, que todos são iguais, que não há distinção entre os seres humanos no tocante à salvação, que é de acesso, é permitido a todos que crerem, todos aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador e se arrependerem dos seus pecados, e é concedida a todas essas pessoas. Então Cristo começa essa mudança, essa alteração, a desfazer essa inimizade entre judeus e gentios, realizando essa vertente, que não há essa desigualdade. A salvação não é destinada especificamente a um povo. Os gentios também têm acesso à salvação, ao batismo no Espírito Santo, dentre tantas outras bênçãos que são concedidas àqueles que estão em Cristo. E foi o próprio Cristo quem se encarregou de derrubar esta parede que nós citamos no subtópico 1. Este muro, esta parede, este limite que o ser humano criou, fazendo com que não haja mais, então, divisão entre esses povos, que não haja mais essa parede, tanto no sentido físico, quanto no sentido também no aspecto espiritual, que dividia os judeus dos gentios e também dos estrangeiros. Todos são integrantes da família de Deus. Graças a Cristo, os gentios não são mais forasteiros, mas nós somos partícipes das bênçãos espirituais e herdeiros da promessa. Não há mais um muro físico, tampouco um muro espiritual, que tende a inibir o acesso de qualquer indivíduo ao santuário de Deus, mas todos, seja este gentil, seja este judeu, seja este estrangeiro, todos têm acesso ao Pai. E acima de tudo, mais importante do que desfazer esta inimizade que havia entre os homens, Cristo também desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. E nós vamos dar uma ênfase maior na continuação dos subtópicos acerca dessa inimizade que havia entre o homem e Deus. Então Cristo ele desfaz essa inimizade. Desfaz essa inimizade que havia entre os judeus e também entre os gentios. Havia literalmente uma parede que separava e impedia que tais entrassem no santuário de Deus. E no sentido físico e espiritual, essa parede fora derrubada. E o subtópico 3 fala acerca do conceito da lei dos mandamentos. Outro tópico também que causava separação entre os judeus e gentios era a lei dos mandamentos. Mas antes de nós refletirmos acerca da mudança que Cristo teve em relação à lei dos mandamentos, nós vamos conceituar a ótica adequada para nós vislumbrarmos esta lei. Criada no período pós-jugo egípcio, a lei dos mandamentos ela tinha 3 vertentes. A primeira delas a vertente moral, a segunda cerimonial e terceira e por última a vertente civil. Cada uma destas vertentes possui uma peculiaridade e um propósito. A lei moral, ela entregava um padrão de conduta para o israelita, num sentido comportamental, num sentido organizacional, semelhante à lei civil, que tratava o israelita como um cidadão não negligente, mas um cidadão dotado de responsabilidades e ética. E por fim, a lei cerimonial, ela dizia respeito aos eventos, às festividades, às comemorações judaicas,
como o sábado, por exemplo, as comidas e bebidas que eram permitidas ou impedidas de serem consumidas, a Páscoa, o Yom Kippur e dentre tantos outros eventos. Então tem essas três vertentes da lei dos mandamentos: a vertente moral, a vertente civil, que os tratava como cidadão dotado de responsabilidades e ética, e também a lei cerimonial, que dizia respeito aos eventos que eram realizados no decorrer do ano. E é sempre importante que nós venhamos ressaltar que essas leis não eram um meio de salvação, mas um norte, um parâmetro, um rol de ordenanças que visavam educar, instruir, conduzir o cidadão israelita a uma vida que agradava e glorificava a Deus. Outro ponto interessante é que antes de receber a lei, o povo israelita ele não tinha todos esses parâmetros entregues. Portanto, algumas ações que até então eram vistas como normais passam a ser necessariamente alteradas a partir da orientação divina que os tais acabaram de receber. Pois para serem considerados uma nação, um povo, as ordenanças são um dos requisitos. Então, para serem considerados uma nação, as ordenanças, as leis que organizavam civilmente, moralmente, cerimonialmente, era um dos requisitos. Antes eles não haviam recebido a lei, então a partir do recebimento da lei dos mandamentos, nessas três vertentes, algumas condutas que eles praticavam deliberadamente e achavam que eram normais, teve necessariamente de que ser alteradas para que eles pudessem ter uma vida que glorificava e adorava a Deus. E por fim, o quarto subtópico pega carona no terceiro, a revogação da lei dos mandamentos. Vamos lá. Infelizmente, estas leis que tinham a finalidade, o objetivo, o propósito de entregar esse parâmetro e instruir o povo israelita, acabaram tendo uma vertente um tanto que deturpada, pois os judeus a utilizavam para hostilizar, para desqualificar os gentios no tocante ao acesso a Deus e também às suas bênçãos. Era uma barreira espiritual e física também, como nós vimos no subtópico 1 e 2, que foi removida por Cristo. Como? Através da revogação desta lei, que consistia em ordenanças. Vamos lá. Cristo ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para revogar a lei. Mas este revogar que está sendo utilizado, ele está pautado nas leis cerimoniais. Nós vimos que tem três vertentes acerca da lei dos mandamentos: moral, civil e cerimonial, que é o sábado, as festas, as comemorações. Cristo ele veio para cumprir a lei, não para revogar a lei. Mas esta revogação que está sendo mencionada aqui diz respeito às leis cerimoniais. Sendo assim, as leis cerimoniais que falavam acerca da circuncisão, das comemorações, dos sábados, das comidas e das bebidas, perderam a sua coercitividade, perderam a sua obrigatoriedade a partir do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A circuncisão, que era um forte motivo de dissensão, já não era mais obrigatória. Portanto, toda a inimizade que era criada a partir dessas leis cerimoniais não dever-se-iam mais existir, já que as tais não eram mais obrigatórias. Cristo ele mudou todo este quadro e trouxe novas concepções à luz da nova aliança. Ora, mais valia ter a circuncisão do coração, em que o pecado e o mal de nós é cortado, do que o rito mosaico, que ao 8º dia de vida se cortava o prepúcio do órgão sexual masculino. Então Cristo ele traz todas essas mudanças, ele desfaz todas essas inimizades que existiam entre os judeus e também existiam entre os gentios. E nós encerramos aqui esse primeiro tópico. Resumindo ele, nessa linha de pensamento rápido, Cristo desfaz as inimizades existentes. Ele derruba esta parede espiritual e física que separava um povo do outro povo, fazendo de todos, então, um só povo. Vamos então dar continuidade na nossa lição. Vamos para o tópico 2, que traz a temática pela paz, Cristo fez um novo homem. Este, por sua vez, subdivide-se em apenas 3 subtópicos e não 4. E o primeiro deles diz o conceito bíblico de paz. Tendo em vista essas inimizades e conflitos que existiam entre os homens, Cristo ele trouxe a reconciliação e a paz. Ele nos reconciliou com Deus e derrubou todas essas disparidades, essas divergências que dividiam os povos, fazendo com que a paz preponderasse. E quando nós falamos de paz na Bíblia, no texto bíblico,
Esta paz ela faz alusão ao fim de um conflito e à manutenção de um bom e saudável relacionamento, com tranquilidade e também com qualidade espiritual. A morte de Cristo na cruz pôs fim ao conflito e inimizade que até então havia, promovendo o início de um novo tempo. Este tempo pode ser caracterizado como um tempo de paz. Então este é o conceito bíblico de paz, o fim desses conflitos, dessas inimizades que serviam apenas para distinguir, que serviam apenas para hostilizar e desqualificar um povo equiparado ao outro. E o segundo subtópico diz: Cristo é o motivo da nossa paz. Nessa linha de pensamento do conceito bíblico de paz que nós acabamos de salientar, pode-se concluir que Cristo ele nos proporcionou este sentimento. E muito além disso, ele assumiu um papel ainda mais importante e relevante, não sendo apenas o autor da paz, aquele que nos trouxe a paz, mas também sendo a nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo ele é mais do que isso, ele é a nossa paz. Temos comunhão com Cristo e Cristo, por sua vez, habita em nós, faz morada, sendo, portanto, a nossa paz. Portanto, não há mais inimizade espiritual entre Deus e o homem, tampouco entre o judeu e o gentil. A paz, Cristo, repousou sobre nós e ele habita em nós. Quando nós iniciamos a lição, nós falamos acerca dessa inimizade que existia na vertical e também existia na horizontal. E Cristo ele desfez a inimizade, tanto a inimizade vertical quanto a inimizade horizontal. Ele desfez a inimizade que havia entre Deus e o homem e também desfez as inimizades que haviam entre os homens. Estas inimizades que nós citamos no tópico 1, em que Cristo a desfez. Além dessas, ele também desfez aquilo que nos separava e nos distanciava de Deus através de seus atos, através do seu ministério terreno, do seu sacrifício na cruz do Calvário e também através da sua ressurreição corpórea ao terceiro dia. E por fim, o terceiro e último subtópico do tópico 2, a nova humanidade formada pela paz, vai dar continuidade a essa linha de pensamento. Percebe-se que esta mudança que Cristo proporcionou, estas alterações que só Cristo poderia e fez por nós, gerou um impacto muito grande. E além de ser um impacto muito grande, muito denso, também é um impacto positivo, por sinal. Os povos que até então viviam em atritos, em inimizade, que continuamente se hostilizavam, agora foram feitos uma unidade. E esta unidade, este povo único, tem a nomenclatura, tem o nome, é nomeado como a Igreja de Jesus. E esta unidade, ela nunca, absolutamente nunca poderia ter sido criada a partir de um projeto ou um desejo humano, mas somente Cristo poderia fazer com que houvesse esta união a fim de transformá-la na Igreja de Jesus. E foi justamente assim, por meio de Cristo e através dele, estes povos que até então andavam se hostilizando, em inimizade, com argumentos contrários um contra o outro, visando separar e distinguir, inibir o acesso dos tais a Deus, através de Cristo eles foram unidos. E hoje, na Igreja de Jesus, todas essas distinções foram eliminadas. Não há mais incircunciso e circuncidado, não há mais legítimo e indigno, não há mais apto ou não apto. Todos, independente de sua etnia, independente da sua classe social, independente da sua condição atual, podem integrar essa família, família de Deus. E sempre lembrando, graças a Jesus. Então não há mais como inibir o acesso de algum indivíduo ao Pai. Todos têm essa possibilidade, mediante o seu relacionamento com Deus e a sua intimidade com Ele. Toda essa inimizade, a inimizade horizontal, a inimizade vertical, todas foram derrubadas através de Cristo. E para finalizarmos então esta lição, uma rica e abençoadíssima lição, lição de número 7, vamos então para o nosso tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Este tópico também se subdivide em 3 subtópicos, cujo primeiro diz: Cristo se fez maldição por nós. Apesar de compreendermos que toda esta inimizade existente entre Deus e o homem, e também entre os próprios homens foi desfeita por Cristo, também é perceptível que isto custou muito caro, um preço que ninguém mais além dele poderia pagar.
E mesmo com todas as implicações, todos os entraves que envolvem este árduo labor, este árduo trabalho e tarefa, essa difícil tarefa, ele não titubeou, mas cheio de amor, fez por nós o que ninguém faria. Cristo ele se fez maldição por nós, já que a morte de cruz ela era tida como uma morte humilhante, uma morte amaldiçoada. Se você ler Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia vai trazer esse rico detalhe. A morte de cruz era tida como uma morte humilhante e uma morte amaldiçoada, em que o réu sofria açoites com um chicote de tiras de couro que possuía chumbo ou ossos em suas pontas. E além disto, havia também de carregar publicamente, meio ao público e meio às pessoas, a sua cruz até ao local que fora previamente definido para sua execução. No caso de Cristo, no caso de Jesus, o Gólgota. E quando se medita nesses poucos fatos de muitos outros que envolveram a crucificação de Cristo, esta mudança que por ele foi gerada deve ser muito mais valorizada do que nós acabamos valorizando atualmente. Ele suportou tudo. Ele suportou a afronta, ele suportou o desprezo, ele suportou as dores, levando a nossa culpa, se entregando em nosso lugar, se fazendo maldição por nós, por amor à humanidade. Essa reconciliação ela não pode ser negligenciada. Esta reconciliação ela não pode ser desvalorizada, tampouco esquecida. Ele nunca desistiu de nós. E movido de um amor que não pode ser calculado, que não pode ser mensurado, Cristo ele se fez maldição por nós e morreu na cruz por nós. E o segundo subtópico, reconciliados pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo que nós acabamos de mencionar, que era uma morte que implicava em humilhação, em maldição, ela nos comunicou este ministério da reconciliação. E que ministério é esse? É o ministério da reconciliação em que nós temos paz, nós fazemos paz e também nós proclamamos a paz. Ao cumprir o ID, ao apregoarmos a mensagem da cruz que transmite essa paz entre Deus e os homens, que foi por ele proporcionada. Então, quando o subtópico traz essa temática, reconciliados pela cruz de Cristo, na verdade ele está dizendo que a cruz de Cristo, além de nos reconciliar, nos trouxe esse ministério da reconciliação, que quando nós cumprimos o ID, nós temos a paz, fazemos a paz e também proclamamos a paz, que é Cristo. E por fim, o terceiro e último subtópico, reconciliados na cruz em um corpo. Quando analisamos a reconciliação, devemos compreendê-la em dois sentidos, o sentido vertical e horizontal, como nós já mencionamos. A reconciliação horizontal, ela diz respeito ao fim da inimizade existente entre os homens, judeus e gentios. Já a reconciliação vertical alude ao fim da inimizade que havia entre Deus e os homens. E quando disse reconciliação vertical, não é um conceito exclusivo, mas é um conceito, uma concepção ampla, abrangente. Não foram apenas os judeus que foram reconciliados com Deus, mas até os gentios foram reconciliados com Deus, ambos em um corpo. Este corpo, a igreja. A ira do Senhor sobre nós foi cravada na cruz de Cristo. Nossos pecados foram perdoados e a nossa condição foi completamente alterada. Nós fomos novamente gerados, nascemos novamente, um novo povo, integrante de um corpo, integrante da família de Deus, integrantes e membros da Igreja de Cristo. A comunhão que no Éden fora perdida, fora restaurada através de Cristo, através do que Cristo fez por nós. Então, para encerrarmos essa lição, agora nós vamos para a conclusão, para a parte conclusiva. Concomitante, simultaneamente ao tema que for estudado na lição anterior, na lição de número 6, nesta nós podemos perceber com ricos e preciosos detalhes as mudanças que a cruz de Cristo ocasionou em nós e nos proporcionou vivenciar. Ele cumpriu a lei, ele derrubou as barreiras e as paredes que geravam distinções, ele aboliu a obrigatoriedade, a coercitividade das leis cerimoniais, desfazendo então essa inimizade horizontal e instaurando a paz, instaurando a reconciliação, nos comunicando o ministério da reconciliação, em que criou-se uma nova humanidade. E esta humanidade, por sua vez,
caracterizada como uma humanidade reconciliada com Deus. E este novo povo, esta nova humanidade, somos nós, a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. Então, para nós fecharmos a linha de pensamento desta preciosa lição de número 7, nós podemos perceber então que Cristo ele desfez essa inimizade que havia entre Deus e o homem e também a inimizade que havia entre os homens. No tópico primeiro, nos 4 subtópicos que nós analisamos, nós percebemos que Cristo, a barreira, a parede literal que existia, Cristo derrubara, tanto no aspecto, no âmbito, numa aplicação espiritual, quanto no aspecto físico. Ele derrubou essa parede que servia para impedir que um certo indivíduo tivesse acesso a Deus. Agora não, a partir do que Cristo efetuou, todos os indivíduos que quiserem podem ter acesso ao santuário de Deus, intimidade com o Pai. Cristo ele desfez essa inimizade que havia entre os homens e também a inimizade que havia entre nós e Deus, entre o homem e Deus, e proporcionou então todas essas mudanças, todas essas alterações. E vale ressaltar que somente Cristo tinha essa capacidade, somente Cristo poderia ter feito isto. Nós não poderíamos estar unidos e ver todas essas inimizades serem colocadas como nada, serem colocadas por terra, se não fosse por Cristo. Se não fosse por Ele, não existiria a unidade, não existiria um corpo só, não existiria a igreja. Se não fosse por Cristo, nada disso poderia ter sido capaz de existir, de nós vivenciarmos e podermos contemplar. Mas por sua graça, por sua misericórdia, por esse favor imerecido que nós devemos cada dia mais agradecer e prestar o nosso tributo, nós podemos então usufruir destas bênçãos, destas mudanças, de tudo que Cristo fez, faz e fará por nós, porque Ele é maravilhoso e glorioso. Encerramos então essa presente lição, a lição de número 7, ressaltando então todas as mudanças que Cristo, através do seu ministério terreno e de tudo que Ele proporcionou para a igreja, pôde efetuar em nosso favor. Te encontro semana que vem para a nossa lição de número 8. Leia a lição em casa, acesse o material complementar, que tenho certeza que você será profundamente abençoado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar o que você achou da aula, compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo, dar uma verificada no material complementar, assistir o vídeo novamente, se ficou alguma dúvida, que tenho certeza que você será abençoado e instruído pelo Espírito Santo. E que Deus ele possa te abençoar e te conceder uma semana gloriosa na paz do Senhor. Um grande abraço a todos os irmãos, todas as irmãs. Uma semana de bênçãos, graças a Deus.